Chá. É chá. É no telhado. Chá. É chá. Não, não é no terraço. Não é no telheiro! Nem no alpendre. É no telhado! O quê? Chá no telhado. Alô! Mais um episódio, sim, é verdade. Episódiozinho. 130. Sei que não é importante para todos os envolvidos, mas fica aqui o registro. 3-0. Eu gosto de ter assim por objetivos pequeninos, sabe bem? E o sentimento de concretização sabe bem. Fui ver Sinners. E gostaste? Pá, que filmesaço. Obrigado pelo conselho. E então vamos a cinema, não é? Vamos aqui apresentar Vamos, um bocadinho a convidada de hoje. Começas tu? Começas. Sim. Desde os 4 anos que é bilingue e fala tanto em inglês como em português. Basicamente é uma pioneira daqueles putos estúpidos que dizem bro, isso é bué cringe ou whatever. Ainda faz parte dos 5 fãs atuais de Britney Spears e doou o seu cabelo assim que a sua popstar favorita rapou dela. Depois de 14 anos num colégio internacional, arrancou para Londres, onde estudou teatro e cinema. 2 anos depois, aos 20 anos, foi para os Estados Unidos sem avisar os pais, onde viveu 4 anos e meio em Los Angeles e 6 meses em Nova York. Foi do outro lado do oceano que fez voice-over de videogames, fez curtas-metragens, participou em musicais e chegou a privar com Quincy Jones e cumprimentou Mark Ruffalo, o interno Hulk. Em 2019, como quem prevê uma pandemia, volta para Portugal e ressuscita a sua Betis ao ir tirar um mestrado de gestão para a nova Business School. Tenta fingir ao dizer que adora o campo e a natureza, mas depois tem fobia a galinhas. Vem de Oeiras, ou Oeiras, como acaba por nos corrigir, e ao ser fã incondicional da arte, seja ela música, cinema, dança ou literatura, decidiu juntar-se a este poço de talento e entretenimento, que é o chá. Senhoras e senhores, façam barulho aí desse lado para Catarina Pereira! Welcome to the crib! Welcome! Obrigada! Pá, isto aqui é um bocadinho simulado, mas está uma boa apresentação. Está não é? muito boa a apresentação. Eu senti sim. que foi das apresentações mais longas, mas também acho que pela primeira vez temos alguém com um currículo aqui no chá. Não, foi giro, foi giro. Bem-vinda, mais uma vez. Obrigado aqui pelo convite. Primeira pergunta, ouves isto ou não? Obrigada eu pelo obrigada eu pelo convite. Não, sim, isso é cordialidades que eu não tenho paciência para isto. Mas... Tu acabaste de dizer obrigada pelo convite. Exatamente. E a Cat estava a justificar-se. Eu confesso... Não, obrigada eu! Não! Obrigada eu! Eu confesso que achei estranho a postura da Inês pai, no último minuto. Quero tipo olhar para mim de género, isto está uma merda. Não foi uma merda, foi. Tipo, o que é que ele está a dizer? Exato, assim, Estás nervoso? A primeira vez? Olha, eu confesso que me enganei muito nesta apresentação porque eu peguei nas partes do inglês, falei de Quincy Jones e... É muito difícil. Pá, eu sempre disse Mark Ruffalo e ela no carro que disse-me Ruffalo, ou seja, uma cena completamente diferente e eu, vou estar entalado. Olha, eu sou assim, eu é que estou nervosa neste episódio porque já percebi que ambos vocês, os dois, têm sotaques bem intensos de inglês. Pois é verdade. E eu vou-me sentir uma tugona a falar português, Mas mas olha, é o que eu sou e está tudo bem. É giro. Para além disso, é giro, e pá, é uma coisa que foi pá, no 3º ou 4º episódio, mas é bom aqui para contar à Cat, que é, já não sei se já reparaste, até porque para mim já passa um bocado ao lado, mas a Inês também não consegue dizer 3, não é? Os R's, sim. Então estás a ver Sim. aquela cadeia de hambúrgueres azul e branca? H3? Ela diz H-free. Portanto, é gratuito. Portanto, há aqui umas piadas giras, mas por acaso, não, neste caso já não é a primeira pergunta, mas... Olha, mas sabes meio expressões e provérbios, menos mal em português. Vamos então ao pódio de ódio, vamos aqui entornar sim. o caldo mesmo. Pódio de ódio. Então, Cat, sabes o que é o pódio de ódio? Não sabes bem, pois não? Não. 3 Tens perguntas. de ser em inglês. Oh, Sabe o conceito 3 em português. questions that I'm gonna make you. Não, vamos fazer 3 perguntas puxadas que te faziam num Goxa, numa Júlia. Que já não, estou nervosa. não tens de responder. Tens de dizer qual é que odeias mais, qual é que odeias menos e qual é que odeias mais ou menos. Porque de facto são perguntas chatas, ok? Vamos a isso? Mas espera, eu tenho de dizer qual é a pergunta que eu odeio mais? Sim. Sim. Vamos fazer 3 e tens que fazer o pódio de ódio. Ok, estou a perceber. Pronto, queres em inglês? Ou... Então, Cat, tu consideras-te uma beta rebelde? É que vens de Oeiras, colégio privado, estudas lá fora, mas depois cagas em advocacia e medicina e vais parar às artes perfumativas. Cat,
Hoje és convidada do chá, já foste jurada no Got Talent, agora és diretora criativa do Até Amanhã. Tu aceitas qualquer projeto relacionado com arte ou também já és uma submissa do David? Tu foges enquanto vais a tempo. Cat, como atriz, incomoda-te o facto da live action da Branca de Neve ter feito os anões com CGI? É que ainda por cima tu tinhas o tamanho ideal. Ora bem, 3 temas assim, não diria chatos, porque sabemos que és bem resolvida, mas esta questão de o facto de seres do Eiras se torna aqui um bocadinho beta em todo o teu percurso, não é? Colégio internacional, privado, não sei o quê. Segundo tema, esta questão de já Aceitares todos os convites do David. todos os convites do David, sim. E esta questão do tamanho, sim, não é um tema para ti, principalmente como atriz. Qual é que não gostas muito de falar? Mas eu achei muita graça, porque lá está, nós nunca, para dar contexto aos nossos ouvintes, não é? Eu nunca tinha privado com a Cat e de repente vi alguém mais baixo que eu, e, tipo, e não é normal, não é? Não é tipo ter que olhar para baixo. Não chega a 1,5 metro, pois não? Não chega. Pois eu acho que não, chega. pelas minhas contas não chega. Não chega. Podes dizer ou não queres? Claro que posso. Posso. Eu adoro dizer! Tenho 30! Não, mas então, é 1,48m, que é, curioso, exatamente a mesma altura que a minha avó paterna. Giro. E este ano, quando fui fazer o passaporte, não, na verdade foi o ano passado, o senhor quis-me aumentar 2 centímetros, só porque sim. Essa é Para bué arredondar, Yeah, 1,5 m, certinho. mas eu acho que isso é bem uma Exato. cena e eles acham que nos estão a dar algo. No geral há um tema. Eu sei que, por exemplo, Não, ela não não. viu nada de Dua Lipa, não viu nada de Harry Styles, ela não via nada. Nem nos Exato. ecrãs ela conseguia Ela ver, não é? não vê. Ela no centro do carro, o problema é a visão. Às vezes dizia... Sim, na verdade é miopia, não é? Miopia. Não, mas é um tema recorrente à altura para ti ou é só mesmo nestes casos muito, muito esporádicos? Não, acho que já foi mais. Talvez no início da adolescência tivesse sido um pouco. Porque na verdade é isso, tipo, eu cheguei a uma altura, é uma fase da vida em que toda a gente à minha volta Continua a cresceu e crescer. eu estagnei. É bom porque... Achas que não cresces desde que idade? Tens Pá, mais ou menos ideia? pá, aí desde os 12, 11, Pois, 12. yeah. Pá, ainda podes usar Zara Kids, é ótimo, é mais Exatamente. barato, não é? Exatamente. Mas agora fazendo aqui o paralelismo, se calhar não vou fugir às outras 2 questões, mas como atriz, achas que é um entrave também à altura ou não? Porque ainda vivemos naquela sociedade clássica que as condições físicas é muito importante na representação. Acho que podes concordar comigo, não é? Sim. A altura é uma delas ou não? Acho que sim. Apesar de, lá está, em filme ou televisão, porque tens a câmara e tu muito facilmente consegues usar truques. Manipular, não é? Manipular, Sim. exato. Em teatro, não. Mas eu, imagina, só estou a dizer que sim, porque acho que a aparência física continua a ser um entrave muito grande para certos Para projetos. integrar no Sim, no mas mundo da certos representação. projetos. Que Então, que atores grandes, quer dizer, também é relativa a pergunta, mas que atores grandes baixinhos é que nós temos na nossa praça? Grandes? É que é estranho dizer grandes e depois Grandes. baixinhos. Não é? Exato. É que eu lembrei-me tipo Miguel Costa. exatamente. Yeah. Mas é meio esses papéis de comédia. Só Tipo pode. Luís Aleluia, não é? Maria Tipo, Vieira. É meio Ai, tipo estava a humor. pensar na Maria Vieira, assim. É meio humor, não é? Tipo, não é Nunca bem... pode ser uma vilã Exato, com é 1,48 m, não é? É isso, só se fores tipo uma vilã caricata, tipo meio bruxinha, não é? Tipo, por norma as Bom, protagonistas vão ser sempre as modelos, não é? Mas Sim, As sim, em Ritas particular, sim, exato. Mas isto acontece particularmente, eu acho, em televisão, em cinema. E aqui, lá está. O nosso mercado em Portugal também não é muito grande. Ah, sim. pronto, Exatamente. obviamente. Também Depois não é um também temos- exemplo. Literalmente. Não é um exemplo. Exato. para as 2 dimensões. Pronto, também, também não é como um em altura. exemplo. Se calhar em mercados maiores vai haver mais opções, Sim. não é? Para tudo. Mas estamos aqui a focar na No tamanho. última, não é? Queres já pôr esta questão em primeiro, segundo ou terceiro ou queres ainda explorar as outras 2 primeiro? Porque temos aqui a questão de Quero aceitar todos os ver se- convites de repente, não é? Ou seja, quando te inseres mais no No meio artístico. mundo artístico, sim, de repente deparas-te com pessoas que, lá está, têm sempre, qualquer projeto que eles façam, fazem-no sempre, têm sempre um parceiro. E realmente é isso, são pessoas que trabalham muito bem umas com as outras. Então, isto acontece imenso, por exemplo, em cinema. Sim. Tens um realizador, tipo o Quentin Tarantino, trabalha com
sei lá, X atores que aparecem em todos os filmes. Tipo, o mesmo caso com o Christopher Nolan. Parece que já tem quase ali um clã. Exato. É como aqui o Canis, não é? Sempre Rita Blanco, Anabela Moreira. Exato. que há. Exatamente. Também acho que vai por aí, não é? É tipo o Bruno Nogueira, sempre Albano Jerónimo. Exato. Né? Nuno Marco. Exato, Gonçalo Warrington, sim. Exatamente. Nuno Lopes. Mas vais chegar ao facto de aceitares umas convites ou só estás a falar de cinema agora? Vou de repente? chegar. Ok. Então, eu sempre vi isto a acontecer à minha volta e eu nunca senti que tinha aquela pessoa. Ok. E isso às vezes deixava-me um pouco triste. Porque eu não gosto necessariamente sempre... Não sei, eu acho que preciso sempre ter... Não é preciso sempre, mas... Se calhar um projeto meu, sozinha, não conseguia levá-lo a cabo completamente sozinha. ok. Precisava de alguém que estivesse comigo. Sim. Porque eu tenho os meus fortes e a outra pessoa também há de os ter. E então, aqui, este facto, esta oportunidade, ou estes projetos que a David me propõe sempre... Exato. Lá está, eu também percebi... Quando trabalhámos juntos, que realmente é isso, nós trabalhávamos muito bem juntos e que, de certa forma, os nossos projetos alinhavam-se. Yeah. E, acima de tudo, eu reconheci no David alguém que acreditava imenso em mim. Olha, giro. Eu sou o teu Tarantino. Mas estás a dizer basicamente, né? Giro. Exatamente. Ok. Antes de que isto se foque em mim, que não é o objetivo, vamos à primeira pergunta então, que é a questão de... Pá, Ser apesar beta. de teres... Não... És beta. Ao fim do dia és beta, não é? Boeiras, não sei o quê. Mas depois é tipo uma Inês Aires Pereira, não é? Depois vais para a Vais à tua atriz. vida. Como é que é isto? Foi bem aceito? Sim. Não foi aceito? É tabu ainda, não é? Se bem que a verdade é, foste, estudaste e estiveste lá mas voltaste fora, atrás. Sim, mas sim, depois sim. acabaste... Não é voltar atrás, mas acabaste por escolher outra Não, vertente. se não, digo voltar atrás À Betice. no sentido à Betice, é Exato. isso. Tipo, já é tipo... Mas chegou a ser Sim. tema, às vezes nem tanto no meio familiar, mas com amigos isso. Tipo, aquela vai para a atriz, coitada. Não, com amigos... Não, com amigos acho que não. Acho que nunca foi, até porque o colégio onde eu andei tinha um departamento de artes bastante grande e nós tínhamos bastante impacto na escola. Portanto, E tu pertencias ao departamento de artes. sim, eu... Claro. Não sei, não é? Ela é baião. Não, aliás, nós éramos obrigados, não, mas fazia parte do currículo Ok. nós todos termos aulas. Só para aí, nos últimos 2 anos, é que nós podíamos escolher não ter. Como é óbvio, isso nunca seria uma opção para mim. Então, entre amigos, não. Entre família, é engraçado. Talvez por parte dos meus pais, houve alguns medos, alguns receios. Os meus avós sempre me encorajaram muito. Mais tipo a seguir os meus sonhos e isso. Aliás, eu lembro-me perfeitamente uma das coisas que eu melhor me lembro do meu avô paterno foi ele ter-me dito as áreas do futuro são as artes ou a investigação, portanto escolhe uma e vai. Até que chegou, e os meus pais, os meus próprios pais, depois chegou a uma altura em que aceitaram. Aliás, e até muito... A minha mãe é que puxou muito isso e disse, não mãe, então, mas se vais com tudo. E depois a partir daí... Não vais para o eles- Chapitão, não vais aqui para a Exatamente. Escola de Artes, vais para os Estados Unidos, vais para Exatamente. Londres. Giro. Exatamente. Se Mas vais com tudo. então conseguimos aqui... Não, interrompi-te mais uma vez. Aqui estás lixado. Mas consegues então... Mas eu acredito em ti. Eu acredito em ti, Cat. Consegues então fazer aqui o pódio ou não? A que eu lido melhor é o terceiro? É. Ok. é Então de óbvio. provavelmente a da altura. Ok. Me das beda bem. Yeah. Segunda, a do David. E a terceira, a da Betice. Pronto, ok, giro. Até porque então podemos... Isto foi aqui uma forma de quebrar gelo, de certa forma. Vocês não se conheciam. Mas agora, vamos começar a focar ainda mais em ti. Primeiro, colégio internacional. Aqui se calhar também é uma perspectiva de tio preocupado, mas quando se estuda num colégio internacional tanto tempo, a ideia de sair do país é quase, não diria obrigação, mas é algo demasiado... não é? Sim, é inevitável, é algo demasiado comum e é algo tipo, não é assim tão descabido. Eu até tenho quase a primeira opção. uma pergunta em relação a isto que é... Melhor que a minha. Não, é mas sempre. é uma sub-pergunta que é... Tendo em conta o investimento que é feito, é a opção se quer ficar? Ok. É quase, é um bocadinho, é um misto. É inevitável e a opção de ficar é quase nula.
Até porque lá está, nós depois temos... Existe toda uma questão de equivalências e... Sim, já está preparado, não é? Exatamente. Sim, ele não tem exames finais, é uma maravilha, não tem Sim, nada mas disso. mas é isso que não, faz tem ser- exames, Mas, é mas das tuas áreas, Não. não Sim, vais sim, tirar sim, nem sim, História A nem Matemática A. Não, são não, os não, nossos. não. Mas Não vou fazer os exames Mas se tu nacionais. quiseres entrar numa faculdade em Portugal, tens de fazer os exames nacionais. Não, Não. tens. Não, não, não. Não? Ok. É incrível, eu por acaso fui logo informado disto, porque as minhas sobrinhas depois terem que fazer português ou História A, mas não tens, são equivalências, não é? Exatamente, tenho de fazer equivalência, a não ser que por acaso eu tenha tenho uma cadeira que não me dá equivalência àquilo que eu preciso para entrar em Portugal, aí sim, aí presumo que tenha de ir fazer o exame nacional. Ok. Então essa ideia de sair para fora sempre foi quase a opção A, não é? Nunca, ou não? Sim, sempre, sempre. E aliás, os meus pais sempre nos incentivaram muito, a mim e ao meu irmão, para irmos para fora. Sim. Mas acho que mesmo isso. com bons... Imagina, mesmo a advocacia, a medicina, sempre lá fora, não é? Mesmo em aqueles bons cursos em Portugal, mesmo esses, porque depois acabaste por optar por representação, que em Portugal não é Também dos não é mais uma área fortes. muito comum, não é? Exatamente. Exato. Mas mesmo dos mais comuns também, em colégio internacional, também há muito essa perspectiva? De Bom, lá aí para já é fora? um pouco diferente. Eu tive alguns colegas que sim, que seguiram medicina fora do país, mas aí já é diferente, especialmente com advocacia, porque tu Pois. depois... Não podes exercer necessariamente. Exatamente, não num podes sítio. exercer. Verdade. Portanto, eu não sei muito bem como é que funciona, para ser honesta, mas é verdade, tu não podes... Mas engenharias e se Não. calhar já há muita gente lá fora, não é? Sim. Eu quero ir contigo a Londres e aos Estados Unidos. Tenho aqui algumas perguntas, mas antes tenho uma curiosidade gigante. Que é Britney, não é? Ainda é possível ser-se fã da Britney hoje em dia? Tipo, tu ouves o Claro Toxic que com sim. frequência. Claro que sim. Ei, o Toxic... Não, imagina, não ouço... Tem fases. Tem fases em que eu ouço muito mais Britney, mas eu sou assim com tudo. Tem fases em que eu ouço muito mais deste artista. Eu sou mega fã da Lady Gaga e se for preciso estou para aí quase um ano sem ouvir Lady Gaga. Mas gostas do novo álbum da Lady Gaga? Gosto. Também é um bocado raro, mas Gosto. percebo. Não, mas eu gosto. A razão pela qual eu gosto é porque eu sinto que a Lady Gaga voltou às raízes. Ok. E eu acho muito... Eu gosto muito quando os artistas fazem isso. Especialmente com ela, porque eu acho que o início da carreira dela foi tão striking, shocking, tipo, foi tão grande. Carnes. E ela assim. depois perdeu-se. Exato. E ela depois, não é que se perdeu, mas desviou-se um pouco. que Xalalá, xalalou. também, exatamente, que também é ótimo, na minha opinião. Sim. Mas ela Que mostra agora... versatilidade ao mesmo tempo, não é? Exatamente, mas ela agora voltou às raízes dela. Gostei muito mais deste novo do que o anterior. Mas pronto, a Lady Gaga ainda está aí, o que é que teve Sim. assim? Mas eu queria mesmo era focar na Britney, porque vem aí, tu sofreste quando ela rapou o cabelo? Tu acompanhaste? Não, é engraçado. Não tem piada nenhuma. Não tem É piada engraçado nenhuma, o como é facto. óbvio. Exato. Eu era muito fã da Britney no primeiro álbum. Eu olhava, na altura nós tínhamos os CDs e os CDs tinham aqueles livrinhos. A capa do CD era um livrinho Dançavas com as as músicas letras. Eu dançava, eu dava concertos aos meus À frente do pelus. espelho com 1,10 m. Exato. Eu dava concertos aos meus pelus. Pá, aí tipo o quê? Eu tinha pá aí 4 anos. 5 anos. Então faz sentido 1,10 m. Exatamente. E eu dava concertos Mas não aos meus cresceste mais pelus. também. Eu dançava, eu cantava as músicas dela. Eu gostava imenso. Quando a Britney depois tornou-se assim um bocado mais rebelde, deixou de ser a menininha Colégio. bonita, eu continuei a gostar muito dela, mas depois fui-me desligando aos poucos e poucos. Portanto, quando chegámos à altura em que ela rapou o cabelo, eu pensei, pá, que triste. Mas não sei, se calhar era criança também não... Eu acho que Se calhar também hoje era. em Tu dia projetavas-te um ficava bocado nela, bastante- não era? Exato. Na altura. E quando ela perdeu esse toque, tu deixaste tipo, então, mas ela já não é Exatamente. Eu, não é? Tipo, já não te relacionas, não é? Foi o que a Pepsi Exatamente. pensou, na verdade. Exato. A Pepsi pensou mesmo. Exato. Olha, então já estou mais respondido em relação a isto. Quero ir para Londres. Ok? Acabaste 12º, estás com 18 aninhos. Convida a que ela vai contigo. O quê? Disseste, quero ir para Londres, convida Ah, a que eu- ela vai contigo. Exatamente, é só convidares que eu vou. Sabes que hoje estou um bocado ao lado, portanto tens que me ir explicando que eu não estou aqui ainda. Mas vamos para Londres. Não literalmente, Cat, calma. 18 anos, pá, vai-se para que escola? O que é que se aprende? Começa esta vida de atriz. Já estás a encaminhar para esse sonho americano. Sempre o último objetivo era a América, mas
ainda fomos a Londres primeiro. Como é que isto tudo processou? Sim, eu não... Imagina, a América nunca teve nos meus planos, até porque, na opinião dos meus pais, com 18 anos, ir para os Estados Unidos completamente sozinha, eles tinham um bocado de receio. Sim, Simplesmente e é normal, porque achavam... não é? Exato, É especialmente muito longe. Tu foste e é mesmo assim. sozinha, sem amigos, sem tios, sem nada? para Londres. Sim, nesse caso para Londres primeiro. Eu fui... Então, é assim, eu na verdade em Ela Londres... tinha lá 40 amigas, porque todas foram estudar para lá, cada uma para a sua faculdade. É que nós acabamos por nunca nos sentir sozinhos. Na verdade, do meu grupo de amigas, eu era a única que estudava em Londres mesmo. O resto estava tudo fora. Noutras Manchester, cidades. Exato. Ok. Noutros países, sim, Noutros. também. Mas nós acabamos sempre por não nos sentir assim tão sozinhos, porque temos sempre um amigo que vai lá durante o fim de semana. É bem básico, que né? imagina. Vamos a Londres passar o fim de semana. Já. Não, se bem que imagina, aos 18 anos, sim, mudar de país aos 18 anos, é importante salientar, depois de estar 18 anos Na mesma escola. na mesma né? escola, 18 anos não, mas 14. 14. Exato, 14 anos na Eu fiz mesma as escola, nunca ter mudado de país, nunca, ou seja, ter estado sempre inserida no mesmo meio, sim, foi um choque Sim. no início, foi um choque, sim. E foi, se calhar, no meu primeiro ano em Londres não gostei assim tanto e não aproveitei tanto quanto poderia por causa disso. Depois acabas por até começar a adquirir a tua independência e já não queres outra coisa. E o que tu dizes, estavas a estudar mesmo o quê? Eu estava a estudar teatro e cinema. No entanto, aquilo que eu sentia é que era muito teórico. Porque era numa faculdade mesmo, ou seja, da Ok, mesma forma não que era- existe a nova aqui, tipo, Exato. era a Estavas a minha estudar a universidade em Londres. história, Exatamente. a teoria, não sei o Porque quê. tu podias ir parar quase como realizadora, não é? Não era propriamente de performance. Ou seja, exatamente, com aquele curso eu podia depois fazer o que Até eu ser quisesse. jornalista, por exemplo, Ok. ser crítica de cinema. Sim, não sim, era, sim, ok, não sim. era representação, ok. Não era, exato. Não que eu não possa, mesmo Sim. tendo o curso que tenho hoje em dia. Mas sim, ali era muito mais abrangente o leque. Não era bem aquilo que eu queria. O que eu queria mesmo era ir para um conservatório. Eu queria um bocado andar na escola do Fame. Exato. Exato. Queria ser da Broadway. Exato. Não, e na verdade até foi onde eu fui parar, porque a escola depois nos Estados Unidos, onde eu andei, era um conservatório que tinha o curso de dança, interpretação para teatro e cinema, neste caso foi o que eu fiz, e teatro musical. Portanto, essencialmente era a escola do Fame. Boa, já estamos nos Estados Unidos, era isto que o foco. Nos Estados Unidos, chega-se aos Estados Unidos, chega-se a viver esse sonho americano, porque vais mesmo para os bairros de Hollywood viver, não é? Exatamente, sim, Isto sim. é incrível. Sim. Quem é que conheceste? Eu disse aqui 2 nomes, tu disseste-me. O Hulk, Exato. não vou dizer outra vez o nome dele, dizes tu, e bem. E o Quincy Jones, Exatamente. e o Mark Ruffalo. Ruffalo, sim. Ruffalo, yeah, o Crowell, yes. Mais, malta que viste, malta, não sei, quer saber cenas. Quer chá, não é? Não fosse isto Quem é café, que tu não viste Bem. na casa de banho, os dois sozinhos? A minha irmã já viu a Dolores, não sei se entra aqui. Com quem? Viu a Dolores? Foi à casa de banho que estava lá ela. Ok. Na casa de banho estava Então, Dolores? para a semana convidamos a tua irmã para ela nos contar essa história. Boa. Cat, bora. Estados Unidos. Às vezes nós conseguíamos ir a estreias de filmes, então dava para ver mais ou menos. Eu vi, sei lá, George Clooney, Matt Damon. Com estes olhinhos que até é errado de comer. Agora estão-nos a ver a nós. Agora está a ver a nós. Exatamente. Adam Sandler. Uma vez eu... Só gajo. Isso, só gajo. Sim, ela não, os olhos dela não olham para mulheres. Não, eu se Olham calhar para- via, mas não reparava. Exato, é isso. Não conseguias ver, estás muito baixinho. não Mas é? atenção, mais comum até era vermos mais aqueles atores que fazem tipo séries da CW, tipo Riverdale e assim. Não. O quê? Viste o que é o Jake? Jacob Baloney. Não, acho que. Benedict Cumberbatch. Não, mas por acaso houve uma vez que estava a andar na rua e estava a passar, isto era à noite, estava a passar por uma das discotecas lá em Hollywood. Viste o P. Diddy. Credo, não. E o Bieber.
E ela, sim, exato. Não, Sou o testemunha. Bieber sim. Viste o Bieber? Não. Ah, Eu sei que tu... eu já vi 2 vezes no meu arena. Toma. Então, já viste mais do que eu. Já viste Afinal, mais do que caga eu. na quieta, Inês, faz-me perguntar a mim. Estava lá o P. Diddy? Que eu saiba não, só sei antes de tudo. Ok, mas experiências em Estados Unidos. Aí é que foi efetivamente representar, não é? Broadway, fizeste... Sim. Porque aqui, o que tu me deste, e nós falámos na apresentação, fizeste voice-over, não é? Videogames. Sim. Fizeste curtas. Fizeste Sim. teatro. Na verdade, nós enquanto estamos a estudar, não podemos bem trabalhar, porque estamos num visto, temos um visto de estudante e tu não podes sair, tens regras a cumprir, não podes sair. Claro. Até mesmo quando tu estudas nos Estados Unidos, depois, a seguir a acabares o curso, eles autorizam-te, oferecem-te, um ano em que basicamente tens uma licença de trabalho. É mais ou menos assim. Mas na área ou em qualquer área? Não, tem de Tem ser... que ser na tua área. Sim, tem de ser na tua área. Mais para a engenharia. Sim. Não é isso, mas imagina, podes estar a trabalhar em restaurantes e coisas assim, não é? É por aí. Sim, e na verdade lá está, aquilo que os atores gostam, e é muito comum ver-se isto em Hollywood, e não só, acho que em LA, como em Nova York, como qualquer cidade, talvez até Chicago, não sei, mas Londres também, é muito comum tu veres os atores quererem trabalhos, tipo, lá está, como a Inês estava a dizer, tipo, em restaurantes, em... Para sustentarem, no fundo. Exatamente, é? para se sustentarem, mas que, caso surja uma oportunidade, pá, seja fácil tu largares e... Exatamente. E Porque já se está. estiveres, se calhar, a Sim. trabalhar numa clínica de dentista, se calhar é mais difícil de largares, não sei, tipo, Yeah. ali são coisas mais rotativas, não é? Tens sempre 1000 pessoas a trabalhar no restaurante. Eu tenho, É aqui isso. tenho aqui 2 perguntas e vão levar para rumos muito diferentes. Eu vou tentar seguir para uma e depois encaminhar para a outra, que é... Em Hollywood, eu quero este tipo de chá. Há aqueles clássicos mesmo, de viste paparazzis a correr atrás, todos os dias de manhãs ao Starbucks. Que clássicos é que há de Hollywood que, de facto, o sonho americano é real? Existe mesmo. Tipo... Olha, eu vou-te falar do clássico de Hollywood, que é... Isto não é... É super triste. Mas o clássico de Hollywood é teres de lidar com os sem-abrigo de forma constante. E depois tens episódios assim um bocado caricatos, mas sim, tipo, é do género... mais facilmente vês um sem-abrigo a despir-se à tua frente do que um paparazzi atrás da Kylie Jenner. Ai, que seco. E de repente Era nunca mais ir a é- mistura, aquela Exato. género a despir-se à tua E de frente. né? repente nunca é tipo, tu achas que é um sem-abrigo e é só tipo o Snoop Dogg a fumar um. Exato. Ou Também tipo alguém podia ter dizer, acontecido, também tal podia ter dia Kris acontecido. Jenner, yeah. Ou, por exemplo, Johnny Depp bêbado no metro, não Yeah. sei. Não, eu pensava que era uma cena real agora, de repente. Mas apanhaste essas também? Ou tens algum Eu não caso? apanhei, mas Sim, não é de ser impossível. não há, não é? exatamente, sei que Tens algum aconteceu. episódio caricato Sei assim que da aconteceu. vida de Hollywood ou não? O que se vê nos O filmes é quê? real, é isso que eu quero saber. O que se vê nos filmes Hollywood, aquelas palmeiras lindas com o lettering lá ao fundo. Dizer Beverly Hills. Não, diz-me Hollywood. Estás-me a perguntar se o símbolo de Hollywood é Não, isso- é real. Isso eu sei que é. Isso eu sei que é, não. Pronto, é isto. A pergunta que eu tinha aqui entalada é esta. É real mesmo? Ai, ai, ai. Ai, ai. Imagina, Hollywood em si, provavelmente, é o que é real nos filmes. Vê talvez o Pretty Woman com a Julia Roberts sim. e aí sim ficas com uma ideia real daquilo que é Giro. Hollywood. Há prostitutas e droga. Ok, No giro. fundo, Mas qual é que isto é é o o teu verdade. role model como atriz? Quem é que gostavas, que papéis e que filmes é que gostavas de fazer? Ai, nunca me fizeram esta questão. George Clooney. Uau! Exato. Queres Exatamente. fazer os anúncios da George Nespresso? Clooney. Com o dinheirão que ele deve ganhar, claro Olha, que não me sim. importava. Não me importava de dizer Nespresso what else. Se não houvesse nenhuma. Eu acho que muda sempre. Eu acho que foi sempre mudando ao longo dos anos. É assim, eu não quero dizer a mais comum para toda a gente que é a Meryl Streep, não é? Tipo, Podes dizer. toda a gente É o adorava giro. ser uma imagina, Meryl ninguém te Streep. vai bater. Em tá Hathaway, descansado. uma cena Exato. assim qualquer também é bacana. ou não? Exato. Eu acho que é a nova Meryl Exato. Streep, Eu gosto não é? muito da Anne Hathaway, sim. Mas não sei se seria o meu role model. Talvez. Olha, gosto. Uma atriz que eu considero muito versátil e gosto muito dela, apesar de não ter nada a ver com ela em termos físicos, é a Margot Robbie. Acho que ela
É mesmo. Parecidas com os irmãos. Nem percebo porque é que disseste isso. Qual? Exato. A cara de uma. Exatamente. Mas, não, isto é muito bom. Mas então, agora, isto é o ponto ideal para fugir para a segunda pergunta, que é assim mais para Então. baixo. Que é, estás nos Estados Unidos, tens um curso de representação, tens role models, cruzas-te com Matt Damon, Diamonds in the Sky, cruzas-te com bestas de Hollywood, privas com Quincy Jones, tipo, Vês sem abrigos. chegas a um ponto de, vou fazer cinema. Chega-te esse sentimento, mais um ano ou dois estou em Hollywood a fazer cinema. Sentes isto? Claro que sim, não mais um ano ou dois. Imagina, na escola nós aprendemos isto sempre, mas os nossos professores diziam sempre mais ou menos um ator em média até conseguir ter o breakthrough role, que é assim que se diz, demora 10 anos. Mandar aqui um beijo. Consistência e Exatamente, trabalho exatamente. e O problema, investimento. aliás, o problema é tu conseguires aguentar esses 10 Pois, anos exato. sem desistires. Claro. E há... Não, Sim. e teres dinheiro para eles, Exatamente, não é? Drogas, exatamente. e para as drogas, Não, pronto. para vender. Portanto, drogas. acho que é a altura ideal para mandar um beijinho para o Timothée Chalalat. Então, lá está, toda a gente que começa mais cedo que isso, em princípio, lá está, Nepo Babies e Tom casos Holland. assim, não é? São pessoas Sim. que tu, para começares com 15 ou com... tens que ter contactos e alguma forma de te mexeres no meio que não é só única e exclusivamente o trabalho e o estudo, não é? Sim, eu acho que é assim, existe todo um trabalho de networking que eu acho que tens de ter, tem de ser feito, mas eu acho que há pessoas que têm uma aptidão natural para isso. E muito, como é óbvio que o talento é sempre importante e mais do que o talento, o trabalho árduo é muito importante, mas às vezes é mesmo aquele 1% de sorte. Claro. De tipo, estares no sítio certo à hora certa, conheces as pessoas certas à hora certa, teres a conversa por acaso. Se calhar tu achavas que não era nada, mas que impactou muito um diretor de casting ou um realizador. E então a tua visão ou a tua vontade na altura era mais cinema? Mais teatro? Mais televisão? Mais... Pelo que é que tu lutavas? Eu sempre achei que era muito mais teatro, porque, na verdade, era a única experiência que eu tinha. Portanto, eu tinha aulas de teatro aqui em Portugal. Como assim que não fazias caso de cinema? Eu fazia aulas de teatro cá em Portugal, mesmo na escola, nós tínhamos, no nosso colégio, nós tínhamos sempre um musical por ano. Pronto, e ali nos últimos anos eu tinha sempre uma personagem principal e... Eras portanto, sempre a dona no Mamma Mia. Era a Glinda também. Exatamente, exato, era a Glinda. Quem me dera. Mas são Quem iguais me dera. também. Exato, Estás igual a todas. exato. Se calhar tenho Ser mesmo... atriz é isso. Ser atriz ser é isso, igual. atenção. Exatamente. Encarnar. Ser versátil, não é? Mas então eu gostava de fechar aqui o ciclo. Interrompi-te outra vez. Não sei se Não. interrompi. Não, que ideia. Mas para fechar aqui, não, porque ela não respondeu à questão. Exato. Fala. Eu nunca me adorei ver em câmara. Então, por isso sim, se calhar pensava muito mais no teatro. Mas depois, quando andei no conservatório e nós tanto estudávamos teatro como tínhamos aulas de representação on film, e lá está, se calhar até por estar meio envolvida neste mundo todo de Hollywood, se calhar sim, comecei a gostar mais de... Não é que comecei a gostar mais, porque eu sempre adorei cinema, mas se calhar comecei a ver mais em projetos de cinema. Televisão se calhar era o último, se bem que a longo prazo é aquele que te dá Mais rentável, não é? mais rentável, exato. Pelo menos em Portugal, não é? Então, Em todo lado. A sério? Em todo lado, Ok. sim. Mas sim, cinema lá fora é tipo... Cinema, desculpem. Televisão lá fora é tipo que é séries? Séries, Tipo sim. Friends? Sim, Ok. é isso. exatamente. Ok. Então seria, no teu caso, seria cinema, teatro e só depois televisão. Mas então a minha questão aqui para fechar o ciclo é... Quando é que se percebe, depois de tanto estudo, de tanta experiência em tantos anos Hollywood, não é? investidos, não é? Percebe-se, ok, isto não é para mim.
vou voltar para Portugal, vou tirar um curso completamente diferente. Primeiro eu saí dos Estados Unidos porque fui obrigada a isso. Acabou o visto. Não literalmente, mas sim, exato. Pronto, e na altura eu voltei para Portugal, mas a minha criavas um ideia... perfil no Tinder com fotografias da Margot Robbie. Não há de ser a primeira, não há de ser a primeira. Fingias Mas que sim, eras voltaste ela. para Portugal. Imagina. Não ligues à Inês, ela já está meio com o tintol. Bora. Voltei para Portugal e na verdade... Ela não sabe o que é isso. Sabes que é o tintol? Tinto? Vinho tinto? Não. Ah, ela é do Eiras. Não, está Exato. com o tintol. A Inês está com o tintol. Deixa a miúda falar, pá, que nervos. Convida a miúda, depois é isto. Desculpa, estou com o tintol. Ah, com o Tintol, eu percebi o Tino Tol e eu, quem é o Tino? Ah, não, é um senhor aqui da Arvil, não ligues. Continua. Mas não, essa expressão não é muito comum. Não, não. Mas agora, pá, ela agora perdeu-se. Agora mas a sério. Agora a sério. Ela disse uma coisa muito interessante que é o facto de ter passado tantos anos em Hollywood, ela percebeu e foi por isso que depois veio para Portugal tirar a gestão, percebeu que mais do que arte, aquilo também acaba por ser uma indústria. Claro. Altamente Exatamente. gerida. Sim. Portanto, também fascinou esta parte da gestão. Ok, se calhar não é tanto a representação, é o que está por detrás disso, não é? Foi isso que tu sentiste. Sim, na verdade eu na universidade tive uma cadeira que era empreendedorismo nas artes. E o nosso professor, ele falava sempre connosco sobre isto e... Esta cadeira é a tua cara, David. Exatamente. Eu estou enganado há 30 anos. Yeah. Há 29 Exatamente. e meio. Andas aqui opções, enganado. não há opções. Andas aqui enganado. Mas, voltando aqui à tua questão, David. Já nem me lembro o que é que eu perguntei. Marketing. Portugal. Não, basicamente eu fui expulsa dos Estados Unidos. Não, estou a O brincar. Trump só ao pé, tira-te o pontapé no rabo. Que horror! Não, mas pronto, então o meu visto acabou, a minha autorização para ficar lá acabou. Eu voltei para Portugal e na altura a minha ideia até era conseguir construir a partir daqui o meu caso, o meu file, para conseguir voltar e ter o meu visto de artista. Ok. Só que entretanto, ok, se calhar voltar para os Estados Unidos não vai ser assim tão fácil. E então foi aí a minha decisão de procurar um mestrado que tivesse mais a ver com a área da gestão. E, na verdade, o que eu queria era algo que me desse a gestão que eu depois conseguisse implementar dentro das artes, dentro da indústria das artes. Acabei por fazer um mestrado que era super, super geral, porque foi mestrado em gestão da Nova, e foi aí então que percebi que também gostava muito do marketing. Sem ter, ou seja, para mim, eu acho que eu nunca quis deixar as artes, nunca quis deixar, se calhar já estava mais resolvida em deixar a representação, mas não num todo, mas nunca quis deixar as artes, mas se calhar foi algo que se foi afastando de mim. Mas não é... Ou seja, eu acho que hoje em dia eu ainda procuro de que forma é que eu posso voltar. Não, acho que não é uma porta que está completamente fechada para mim. o cinza ao David, está tudo explicado. Exatamente! Ela também está com esperança. Eu acredito nela, mas ela também acredita em mim. Ainda bem, não é? Mas é giro. E agora começou a ir para baixo, que eu também não queria bem isto. Porque na verdade é mesmo o nome do episódio, não é? O sonho americano que ficou aqui. Estiveste muito perto, mas ao mesmo tempo é giro então esta... Não te queres desvincular totalmente, não é? Imagina. Não. Fica sempre o bichinho. Pode surgir um convite não. do canijo, de repente, e tu bora, né? O canijo sou eu, basicamente. Ok, já percebi. Olha, mas vamos animar isto? Vamos então a Monte Carlo? Vamos. Monte Carlo! Então, é para eu apresentar, não é? Assume já. O que é Então que é eu vou isto? assumir. Que dinâmica é que vamos fazer hoje? Então, tem aqui 5 fotografias tiradas por paparazzi. Aquilo que vocês têm de fazer, então eu vou falar das 5 fotografias e vocês vão ter de ordenar qual é que foi vendida por mais dinheiro e qual é que foi vendida por menos. E tu tens a Portanto, resposta? são 5. Tenho aqui tudo à minha frente. Ok, estás muito desconfortável agora, Inês. Não, eu estou super Queres ir andando, já que sou eu? Não, eu estou super confortável. Rate. Exatamente, quero ouvir os vossos ratings. Então, vamos começar com É isto. como se fosse o pódio... Espera. O pódio de ódio. O Só que pódio- aqui é o Pódio de pódio, ódio. é o Meu pódio Deus. do paparazzi. Exatamente. Com 5 lugares.
Sim, com 5 lugares. Vamos não embora, 3. então. Então, primeira fotografia. Ai, não vos posso mostrar porque senão. Tem um valor. Diz só. Conta a história. Não, se calhar Escreve. assim eu posso mostrar. Tapa. Que não vai. Descreve. Ah, Tens de então descrever. pronto. É que sabes que há pessoas que não estão a ver. Só estão a ouvir. Exatamente, só vocês é que me estão a ver. Então, primeira fotografia, o momento em. Infelizmente, mas pessoal, imaginem a Margot Robbie. Exato. Quem vai até porque ela não riu logo e eu, bem, esse cara já chega da piada. Bora. Bora. Primeira imagem. O momento em que Britney Spears apareceu de cabelo rapado, com guarda-chuva na mão. Acho que ela tentou atacar os paparazzi. Pronto, temos aqui primeiro. vai dizer Primeiro todas. momento. Mas Primeiro momento. Esta foi épica. Primeiro momento. Segundo momento, a princesa Carolina do Mónaco apareceu foi apanhada num date com um tenista argentino. Mas ela era casada ou assim? Não, foi o primeiro date dela, da tá vida. Nem sei quem é. Sim, mas pensa que é alguém de uma família Tá bem. real europeia. Mas tenista, Exatamente. ele não é mecânico. Tenista é ótimo. Mas é argentino. É bom para ficar no quinto. Bora. Mas olha, mas estás a ver Esse- a relevância. Se está no ranking, estás a ver a relevância dessa Sim, fotografia. imagina que argentinos é cá conhecidos sem ser o Messi e o Papa. Ex-Papa. Já Olha, nem o Papa. Nem sei quem é o tenista, nem sei quem é a princesa. Portanto, para mim, vai para quinto. Olha, se fosse o Tony Darwin era mais importante. Chuta mais. Então, terceiro momento, a princesa Diana com o seu amante no iate. Epá, A essa... famosa fotografia. A Ahm, série também, muito boa. Quarto momento, Gwyneth Paltrow com o bebê da relação dela, ou o casamento dela com o Chris Martin, dos Coldplay. Ok. Portanto, acho que foi a primeira fotografia que apareceu do bebê. Vou São cagar tipo para o as- bebê. Sim, mas isto são tipo as fotografias que valeram mais. Isto é fidedigno. Isto é Sim, real. sim, isto é real. São Isto as é que real. valeram mais. Portanto, Mais real. do que tipo Timothée com Kylie Jenner. Sim, porque agora há redes sociais também. Sim, hoje em dia o valor de uma foto de paparazzi não é Ok, aquilo faz que era sentido. antes. Faz todo sentido. Sim. E quinto momento, uma fotografia de 1990 do cantor Freddie Mercury, quando já tinha sido diagnosticado com SIDA. Tem uma foto dele. Uma foto dele. O que é que tu estavas à espera que estas fotos fossem? Não, mas tipo, imagina, mas deitado no chão, em casa. Não, tipo, imagina careca, se calhar. Ou, tipo, Não, sem sim, exato, ele bigode. já estava bastante afetado pela doença. Pronto, foi diagnosticado. Está bem, ok, não sabia disto. Não é quando foi diagnosticado, não! Mas, ok, estava acabadíssimo e nunca mais se mostrou ao Sim, público e houve um paparazzi que exatamente, conseguiu. exatamente. Ok, pronto, para mim é facílimo. Vou pôr a princesa com o golfista no fim. Não era golfista, pois não. Eu nem sei. O tenista, ok. Pá, eles vão para o fim. Não, Ela estava lá no Volkswagen não tem interesse Nem sabe nenhum. quem é a princesa. Volkswagen Golf. Eu, se fosse da Caras, pagava 1,20€. Portanto, se vai para o fim. Mas é do Mónaco. Pai, deve ser do Mónaco. Sim. Não, zero interessante. Desculpem, zero interessante. Mas ela era super famosa na altura. Ah pá, tá bem. Não me diz nada. Então, o que é que para ti vale mais que isso? Imagina. Acho que Britney, na altura, ela era a cara da Pepsi, que era das melhores marcas do mundo, era a rainha, não que era a Madonna, era a princesa da pop. Era a cara... A caca. Era uma caca. Era a cara das hospedeiras do mundo inteiro. Todas Sim. queriam ser como ela. Pá, eu acho que ela era a Beyoncé na altura, não é? Ela era a Beyoncé na altura. Mas mais, com metade da idade. E aparecer careca, meio tóxico-independente. Aparecer meio tóxico-dependente. Com Mas efeitos... já não está mesmo a dar. Não, esta é a minha parte favorita do podcast. Acho que vou só pôr isto, na verdade. Fica só... Exato. Acho que isso vale muito. Também vale muito a Diana. Dianinha. A Diana, para mim, é que vale mais. Tipo, a Diana Sim, com... porque de repente divorced com outro homem, pá, grande cena. Eu acho que Diana está em número 1. Acho que está mesmo em número 1. Ela era o Papa na altura, era a Diana. Ela era tudo. Era a rainha do povo. Este foi o Papa do povo, ela é a rainha do povo, não é?
Princesa. Ela Mas nunca ela foi era rainha. mulher, então ela ainda era mais, ela era tudo. Ela era mulher, jornalista. Não sabe dessa Sim, piada? mas ela... Tá bem, vá. Portanto, vamos para a Diana em primeiro e o Ok. Fista no fim. Isto E a para mim é Britney em segundo. Britney em segundo, O Freddie em terceiro e então o bebê do Chris Martin. O bebê Coldplay em O bebê quarto. Coldplay é indiferente também. Tipo, imagina, eu preferia ver o bebê da Rihanna do que dos Coldplay. Pá. Mas isso é porque tu gostas mais da Rihanna. Sim, está bem, mas é mais... É homem. Se a outra é mulher, este é homem. Não é? Mas que apareceu... Mas isto aqui Mas deve ter, imagina, o bebê era normal. deve ter uma história por trás. Ele tipo, era um casamento meio ilegal? Não. Simplesmente foi a primeira vez que saiu um bebê. É isto só? Sim, só que não Sim, foi sim, por sim. escolha dos pais, então. Uma coisa é, tu Desculpa chegares lá, e tu venderes... és O pai vende a famosíssima. imagem. És famosíssima. O teu marido... Era marido? Não, imagina, era eu acho que era um bocado do género. Se conseguissem uma fotografia, eu não sei se já existem fotografias do bebê ou não, mas se conseguissem uma fotografia do bebê da Hailey com o Bieber. Bieber. Sim, é tipo, uma coisa é os pais decidirem mostrar. Está aqui o meu Instagram ou vendo às revistas esta fotografia. Agora, ainda não há nenhuma fotografia do bebê, tipo, eu consegui. A questão é que, como nem ninguém sabe, imagina depois de repente o bebê é asiático. E as pessoas tipo, uau! Mas lá Mas ninguém viu a fotografia. Então, toda a gente a quer comprar porque eu tenho a foto do bebê. E tu estás... ok, é só um bebê. Tu não sabes se é só um bebê. Não, eu percebo, mas o impacto que tem socialmente entre ver o bebê do Chris Martin, que ok, ou do Bieber atualmente, bacana, é giro, sai mais à mãe, sai mais ao pai, Não pá. gostavas de ver, não pagavas para ver o bebê do Bieber? Nem um bocadinho. 10 euros. Não. 5 euros. Nada. 1 euro. Não, Não pá. pagavas... Não, Estás juro a que não. mentir. Tu sabes que eu amo o Bieber e Exatamente. não, pá. Não, pá, não. O que Imagina, é que tem? se eu te disser que o bebê é asiático, não tens curiosidade. Pá, aí se calhar pode ser um bocadinho diferente. Mas aqui isso é que não é o caso, não O é? bebê- imagina, o bebê tem lombrigas. Então, mas este para parar... Como é que tu vês isso? Bem, o Bieber tinha que ir com o gajo de perna aberta, não é? Que horror! Não tinhas curiosidade. Pá, isso aí também já era meio Black Mirror, já não existe bem, não é? Mas, voltando à questão, entre isso e ver que a Diana tem um amante, pá, eu acho que a nível social e para revistas vende muito mais do que a cara do filho do Bieber. Ou do Chris Martin nesta altura. Portanto, mas acho que estamos em acordo. Ao fim do dia estamos em mas acordo, tem não é? graça. Imagina, eu estou bem curiosa com o bebê, não é mesmo? Quer ver o bebê? Mas tu pagavas, tipo, eras das Rolling Stones, Claro eras da que não, revista, tu mas pagavas. eu não sou fã, não sou assim tão fã nem do Chris Martin, nem do Bieber. Mas também não és bem da Princesa Diana, ou és? Se calhar destas personalidades todas é que eu sou mais. Eu sei que nem de quem não sou. Princesa do Mónaco. Da Princesa do Mónaco. Exato! Bem, Cat, queres que relembremos aqui o pódio? O pódio, Depois o pódio temos não. que fazer um carrossel com as fotografias. Mas tens as fotografias também, não Tenho, tens? tenho. Pronto, então, em quinto lugar, Mónaco com o golfista. Em quarto, Tenista. o tenista. Olha, agora fica golfista, com todo o respeito. Temos o Chris Martin com o filho. Em terceiro temos então o Freddie. Sim, O Freddie a morrer. Depois Em segundo, a Britney Spears. Britney com o chapéu de chuva. E em primeiro, Princesa a Diana. Dianinha. A Princesa Diana, exatamente. Então, isto são Tem- 5 momentos. Temos algum certo? Tem. Bem, disseste 10 vezes, portanto todos certos. És um gênio, David, és um gênio. Obrigado, eu sei. Eu sempre sou. Eu também acredito em ti. Eu acredito em ti, Cat. Minha Margot Robbie. Bora. Qual é o pódio então? Então, Isto não é pódio, malta, mas... quinto momento, Freddie Mercury. Eu percebo, porque ao mesmo tempo tipo, há É muito triste. respeito à complacência É, por é ele, não é? isso. O Na pessoal- altura, a fotografia dele, esta fotografia, foi vendida por $230 mil. Olha, não chega para um apartamento. Hoje em dia. Não é Hoje em assim dia. tanto. Mas posso ver a foto agora? Nós depois mostramos ao pessoal. Ele está tipo deitado no chão de casa, está só na rua, Não, ir às compras, está com outra pessoa. vai às groceries. Não, está com outra pessoa. Isso não é bem para parar. Eu pensava que era mais outra E cena. aí ele pousou. Parece, pousou, tipo... Horrível. Pensa quem que era eu. Não, a outra pessoa está muito mais feia do que ele. Tipo, a outra pessoa está muito mais... Quem é a outra pessoa? Está muito mais estragada. Não faço ideia. Pronto, depois veja no Não nosso faço Insta. ideia. Veja no nosso Insta. Bora, quem é que está em quarto? Quarto lugar, Britney Spears. Não Ok. pode. Na altura, esta Não, é que tu já estás a fotografia- pensar que as outras valem mais. Epá, do Mónaco não pode estar 3 para cima. Já desculpa. vês a foto. Depende da foto. Esta Eu fotografia estou a na opinar altura... num café. Sim,
fotografia foi vendida como conteúdo erótico. por isso Ah, é que valeu ok. tanto. Faz Exato, exato. A fotografia da Britney na altura foi vendida por $250 mil. Ok, também não chega para um apartamento. Sim, clássico. Essa foto toda a gente conhece. Pá, mas está linda. Exato. Está linda, não? A foto está linda. Tipo, isto sim é foto boa de paparazzi. Exato. Terceiro. Tipo, está torto, imagina, não está centrado. Não é? Tipo, te faz jus. Terceiro, Gwyneth Paltrow, com o bebê. Ok. Ai, Esta meu que eu tenho Deus. curiosidade. Ai, meu Deus, que vai aparecer a rainha do Mónaco lá para cima. Não... E esta fotografia foi vendida por $1 milhão. Ai, Um já dá milhão para para um bebê. apartamento. $1 milhão. Nenhuma fotografia. Paga $1 milhão por isto. Ai, não tem jeito. Mas o dólar na altura estava desvalorizado ou o dólar estava melhor que nós? É que eu não pagava €1 milhão por isto. Segundo, a princesa É do pá, mesmo Mónaco. assim está muito para cima. Está muito para Mostra. cima. E pá. nesta altura foi 1,1 milhão de euros. De dólares. Pá, isto é que é desinteressante, desculpa lá. Tens uma mulher vestida à São eles no espanhola carro. no banco de trás e tens o... Este gajo não é o Sylvester Stallone? Desculpa lá. Não é nenhum Mas a golfista. fotografia está estética, está bonita. Tipo, Ah, parece se que eles calhar estão a vende- posar. foi o Pinterest que comprou E a ai, eu foto. também acho. Exato. Pá, Podemos imprim- recriar esta fotografia. A internet Bora. ainda não Eu tenho- existia, mas Eu foi acho o que podias Pinterest. recriar todas, Inês. Eu tenho esta flor, Eu gostava de tu pintas a cara. pegavas-me ao colo de comprar o caloira. Do Chris Martin. Não, o melhor era ser o Freddie Mercury e aquela pessoa horrível lá. Tu eras quem? E não, e na Britney? Quem é que é a Britney? Quem é que é o chapéu de chuva? Ai, tão bom, estou a chorar. Bora, então, só acertámos o primeiro lugar. E a primeira que eu acho que foi, exato, A Dianinha. A Diana. Princesa Diana com Está-lhe a o morder seu o cu. amante. Uau. Então é proibido. Não é, adoro. Não, e atenção, né? Esta fotografia acho que é a fotografia mais cara de sempre a ser vendida pelos paparazzi. Quanto é que valeu? 6 milhões. O T4 em Cascais também não é uma coisa assim. Tu és muito para o alojamento, faz sempre essa Isto comparação, não é? agora é tudo, eu vou. É A tua realidade. Que casa é que, imagina, que casa é que isto Olha, comprava? confesso que não estava com essas expectativas, mas foi dos meus Monte Carlos favoritos, meu, ri muito. É famosos. Mas Famosos é- Hollywood atrás disto. É chá, obrigado, Cat. Mas à parte, agora só um à parte. Agora vamos entrar aqui numa meio macabra. Mas isto é uma lista que eu só falei aqui em 5 momentos. Não quer dizer necessariamente que eles estão... É tipo o top 5. Ok. Isto é um top Ah. 10. Isto é um top 10. Só que eu não tenho acesso à lista toda. E havia aqui uns que... Há um que eu nem sequer eu sei o que é que aquilo é. O que é que aquilo quer dizer. Tipo, só sei que foi um homem apanhado com prostitutas. Shocking. Mas o A segundo... Pretty Woman. Exatamente. O segundo é a Anna Nicole Smith. Não sei se alguma vez ouviram falar dela. Não. Pronto. Mito. E isto é tipo ela já morta. Ai, não. Também houve Mas logo isso, uma... olha, mas Houve, isso é houve um fotos bom... do Papa. Verdade. Mas é estranho. Com o Papa também foi bem estranho. Também comentei isso. Mas Liam Payne também tiraram alguma foto dele lá caído no chão. Caído no chão. Que horror, a sério. Sim, eu não vou mostrar, mas sim. Não quer ver. Bem, olha, vamos a uma quadrilheira rápido? Vamos. Sim. Olha a quadrilheira. Então, Cat, Tibelinha, grande Tibelinha, deixou uma pergunta para ti. E depois vais ter que deixar uma pergunta para outra pessoa qualquer, ok? Ok. Portanto, a Tibelinha quer saber o que, Inês? Quantas vezes é que já ouviste o chá no telhado? Ela ouviu-nos? Não. Então vai, eu vou confessar. Eu não ouço todos os episódios, mas também já ouvi. Ah! Mas eu não sei, assim, eu não sei. Mas vai, entre 0 e 10... Vou mandar um número assim por alto. 10, Manda. entre 0 e 5, 5 e 10, Vai em intervalos de 5, já. 10 e 20. Eu diria que está entre 5 e 10. Ok. Estou a ser honesta. Tá, sim, ótimo. senhora. Obrigada pela Obrigado. honestidade. Honestidade, nós temos 130. Não sei se te sentes confortável com Isso isso ou não. faltam de 120. Agora faltam-me 120, exato. Agora é tudo vou maratona. ouvir. Bora, vamos embora. Cat, pergunta para o próximo convidado. Com quem gostavas que fosse o teu primeiro beijo técnico? Olha,
Boa. Gilmário Vemba. Pá, isto foi a melhor conversa de off que tivemos antes de giro. Não sei se sabem, fica aqui. Mas olha, fica assim. Gilmário Vemba é a resposta da Inês. Olha, Cat, muito obrigado. Foi aqui um episódio bem riquinho. Até tenho pena de ter cortado tanto. A Inês sabe disto e quem me conhece, acho que também já vai sabendo. O sonho americano também foi muito presente na minha vida. Aliás, pai, até aos meus 15 anos, a minha mentira de 1 de Abril era mandar mensagem aos meus amigos a dizer que ia emigrar para os Estados Unidos, que é agora que vou ser ator e cantor. Acho que só pegou pai uma vez e eu continuava a insistir. Portanto, é sempre bom viver um bocadinho disto. Obrigado. Inês... Nada, obrigada eu. Obrigada, Cat, Uau! por esta partilha. Não, tem que ser em inglês. Indescritível. Vamos acabar em inglês? Thank you, Cat, for sharing with us all of your experiences Yeah. and your American dream. Thank you so much. See you next week. Bye bye. See you. É chá. É no telhado. Chá. É chá. Não, não é no terraço. Não é no telheiro, Nem no alpendre. é no telhado. O quê? Chá no telhado.